Oi, Lele, que bom que você voltou. Estamos aqui de volta. Jaque, oi de novo, Jaque. Eu tô entrando e tô caindo aqui toda hora, mas que bom que você voltou. Esperar um pouquinho, que a Marcele deve estar entrando daqui a pouco também. Esse friozinho em São Paulo, né? Nossa, deu uma esfriada aqui. Tava falando pra Jaque, né? Oiê, Lele. Tudo bom? Esperando aqui a Marcela, ela tava testando para ver se ela consegue entrar agora com o vídeo, né? Tudo bonitinho para ver se aparece direitinho. Tô esperando um tempinho para ver se ela entra. Ela entrando, a gente começa, tá bom? Porque falar de TPM é uma coisa que a gente é muito importante, né? Eu acho que assim, toda vez que a gente fala sobre isso, a gente está colocando consciência numa série de coisas, sabe? Tem a Solange que está entrando, a Marcela. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Ah, fica Apareceu, mas disponível. acho que travou, né? Então, espera um pouquinho, porque sabe o que aconteceu na vez que a gente saiu? Você tinha aparecido, mas aí eu acho que já tinha encerrado, sabe? Então vamos esperar Ah, um pouquinho, ver que tinha aparecido a sua imagem. O que tá você bom. acha? Não, Tá bom? beleza. Vamos ver. Que aí a gente vai fazendo, porque tá entrando um pessoal aqui já. Tá frio aí, Marcele? Tá, aqui tá bastante. Sétimo andar ainda. Alto. Nossa, nem me fale. Tá me ouvindo bem? Tô super bem. Pessoal, estão ouvindo bem? Quem tá aqui já com a gente, estão conseguindo ouvir? É, pra mim travou tudo aqui. Até as mensagens de quem tá entrando. Mas Poxa beleza, vamos vida. esperar mais um pouco. Isso, vamos indo. Ah, o pessoal falou que tá ouvindo a gente bem, né? Então vamos lá. Jean entrou também. Boa noite, Jean. Seja bem-vindo. Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir, Sally? Eu tô te vendo, te ouvindo normal. Uhum. Então vamos tentando, né? Vamos, porque o pessoal tá entrando aqui, a gente já, por eu conseguir guardar o registro também, né, para baixar depois pra gente. Beleza. Boa noite. Vamos O lá Vini entrou então, agora. quando quiser. Bom, a gente tá girando aqui, vamos ver o que acontece, né? Porque no nosso teste, aquele no finalzinho você tinha apareceu, mas podemos começar, Célia? A gente vai testando aqui, vai vendo o que Pode, acontece? claro, claro. Então tá bom. Bom, todo mundo tá ouvindo, né? Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui conosco na noite de hoje. Oi. Quero agradecer muito a presença de todos vocês e dizer que a gente falar de TPM é um tema mais polêmico do que eu imaginava, sabe, Marcele? Eu não tinha essa noção, Muito assim, mais, muito, quando eu muito, comecei, muito. é muito polêmico, né? Eu digo que, assim, tem muitas camadas, não é um assunto simples, um assunto que só tem uma vertente, né? Eu falo que quanto mais a gente se aprofunda, mais coisas a gente vai descobrindo. Então, não só na questão clínica, psicológica, social também, né? Então, ela é uma coisa que eu falo, sabe, Sally? TPM é universal e é muito pouco falado, né? Mesmo sendo uma coisa Sim, que milhares de mulheres passam o ano, as suas vidas todas, né? Assim, por um bom período da sua vida, e mesmo assim é tão pouco falado, né? sim, com certeza. É, toda mulher passa por isso, mais ou menos todas passam, né? Uhum, Então, eu acho que ainda é muito tabu, né? Acaba colocando a mulher até às vezes em outro patamar do homem, que porque tem TPM, porque menstrua e nananã, né? Então é um uhum. assunto muito, muito complexo que acho que envolve muita coisa, assim, né? Não só Uhum. a parte física, emocional, como, né, questões estruturais que a gente traz na nossa vida. Nossa, social, né? Eu tenho feito assim, porque eu tenho chamado várias pessoas para fazer aqui junto comigo. Eu estou muito grata de você vir, Marcele. Foi muito esperada a sua participação, pode ter certeza, Obrigada, viu? É, é, obrigada. tô muito grata.
E eu acho que é a tia Fátima aqui. Oi, tia Fátima. É... que legal. Então, e a gente vê que é uma coisa assim, eu tenho falado também com assistentes sociais, com o pessoal que fala assim, os vários níveis que ela vai nos trazendo, assim, vários desafios, né? E aí, Marcele, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre você, da sua profissão, da sua trajetória. Se apresenta pra gente, por favor. Bom, já sou formada em psicologia há mais de 10 anos, faz bastante tempo. Trabalhei muito tempo com RH, né? Me especializei em psicologia hospitalar e psico-oncologia, né? Essa psicologia sempre foi uma paixão para mim. E teve um momento da minha vida que eu resolvi focar só na parte clínica mesmo. E tô aí há uns 4 anos, mais ou menos, só na área clínica. Talvez um pouquinho menos e tal. Mas hoje meu foco é clínica. Grande parte dos meus pacientes, problemas de ansiedade, depressão, que eu acho que é a maioria geral de todo mundo também, de todos os, né, hoje, ainda mais com tudo que a gente está vivendo, ansiedade e depressão são grandes coisas aí que a gente vem trabalhando, né? Mas assim, a gente Nossa, acaba conhecendo de tudo um pouco, né? não, eu acho que é. E a gente vê que, assim, ansiedade e depressão é uma coisa que está geral, né? E que ainda bem que hoje está sendo mais falado, que está sendo menos tabu, porque antigamente não se falava tanto, né? Então as pessoas não tinham tanta consciência, assim. E aí, Sim. tia Fátima, que orgulho de ver vocês, eu também, tia Fátima. Não estão me Quem vendo, não mas estão sabe, me ouvindo, tá ok. é, mas a gente se conhece desde que a gente era bebê, né, Marcele? Tipo, a Da Marcele é um mês barriga mais da nova. nossa mãe. É. Então a gente fazia muitas brincadeiras juntos, muitos teatrinhos, muitas coisas, né? E aí foi Sim. cada uma tomou um rumo, mas a gente sempre manteve contato. E a Marcele tem me ajudado muito, ela é uma psicóloga maravilhosa. A gente fez um trabalho muito bonito com algumas crianças que estavam sofrendo a questão de automutilação, de depressão. E a Marcele, ela super atendeu, assim, eu chamei ela, precisava de um apoio, ela foi imediatamente, ajudou muitas crianças, né, sempre acaba pegando alguns casos também, então, assim, ela é uma parceira mesmo e ela é maravilhosa. Assim, eu acho que quem tiver a Obrigada. oportunidade de conhecer o trabalho dela, de indicar, façam mesmo, porque ela é muito boa, tá? Muito obrigada, fico muito feliz aí com a nossa parceria de sempre, né? Você sempre Com confiando em certeza. mim também, enfim, fazendo Uhum. uma boa parceria, né? Nossa, com certeza. A gente tem um projeto, que é o projeto Girassol, que eu faço junto com o Vini Belisário também, que ela faz a nossa supervisão, que a gente leva para as escolas uma série de palestras, eventos, enfim, que é para trabalhar o socioemocional, e a Célia está junto com a gente na parte de supervisão. Então, assim, temos vários trabalhos aqui juntas, né? Então, sou muito grata. Célia, Sim, como é que é para você? Você tem TPM? Como é que ela é no seu dia a dia? Você passa por isso? Como é que você vive isso? absurdamente. Desde que eu menstruei muito tarde, né, pro tempo normal das pessoas, mas desde adolescente eu sempre tive sintomas. Eu não lembro muito dos sintomas da adolescência, mas eu lembro que eram apontações da minha mãe, inclusive, que a minha mãe sempre foi muito Uhum, atenta a essas coisas. E ela sempre foi me mostrando e me levando em médico, né? Ó, você tem uma TPM forte. Já tomei há muito tempo atrás remédios para TPM. Por um uhum, tempo eu tomei anticoncepcional, então a TPM diminuiu bastante. Mas eu desisti da pílula, né? Eu quis parar com essa questão de hormonal. Então eu passei a usar o DIU, e aí são menos hormônios, e aí a TPM voltou. Então hoje, além de um monte de coisa que eu tenho que fazer, eu tomo algumas medicações naturais que minha médica me passou, né? E tem toda aí umas indicações de coisas que podem fazer, que a gente pode ajudar e tal. Mas eu sempre sofri, eu fico extremamente nervosa. Nos últimos tempos, né, eu tive quadro de ansiedade e depressão. Então, durante esse quadro e após esses quadros, as minhas crises foram muito mais depressivas. Eu vi aqui que a Jax uhum, perguntou, eu escolhi o Dilmirena,
que é o hormonal. Ele tem a duração de 5 anos, né? O nível de anticontracepção dele é muito boa. O ciclo diminui muito e tal, mas tem gente que melhora muito a TPM com o DIU, não foi o meu caso. E aí minhas TPMs passaram a ser muito mais depressivas, né? E às vezes eu brinco que quando me bate a vontade de morrer, é porque, tô de TPM, né? Não é aquela vontade de, meu Deus, não vou me fazer, dar, né? Mas é aquele momento quero, não que quero, passa. mas parece que quero, né? Enfim, né? Uma Exatamente. tristeza, né? É uma tristeza no momento, num nível normal, né? De tipo, tô cansada, hoje eu não quero, não queria estar aqui. Enfim, aquele sentimento. Mas assim, eu reconhecendo, eu sabendo que é meu período de menstruação, de pré-menstruação e tal, então é algo que eu acabo controlando bem melhor, porque eu já reconheço, sei que vai passar, enfim. E aí... A questão do autoconhecimento é muito importante, né, Marcela? Eu vejo que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente lida com a TPM, né? Com certeza. Uma das grandes chaves é a gente reconhecer, saber que ela está começando, né, ter uma noção aí do nosso período menstrual. Né? Sabe uma coisa que é interessante, Celi? Toda vez que as pessoas que eu estou falando, então, faço um trabalho com TPM, né, sobre TPM, a maioria das mulheres fez a mesma cara, tipo, sei, sabe? É uma coisa que eu falo que é meio que universal, né? Sim. Que, de uma certa forma, a maioria das mulheres entende o que está acontecendo, e quando a gente fala TPM, a maioria já entende também sobre o que a gente está sentindo, né? Cada uma tem um tipo de sentimento, né? Eu fiz uma pesquisa e vi que tem mais de 150 sintomas, assim, não que vamos ter os 150 de uma vez, que ninguém daria conta, né? Mas o que acontece, né? Que nem eu vejo, eu como terapeuta integrativa, eu trabalho com essa parte mais das indicações naturais mesmo para o controle de TPM, né? Para o alívio, na verdade, eu falo. Porque a TPM, ela vem de uma questão de alteração de hormônio que acontece todo mês. Então, a gente sempre vai existir uma alteração de hormônio, né? E o que eu vejo é a importância do autoconhecimento, da gente se cuidar e de conseguir fazer as coisas de uma maneira mais focada e centrada, né? Eu acho que isso na gente, principalmente, né? Então, e é respeitar, por exemplo, às vezes tem meses que eu tenho, sabe, o que é muito sono. Não que aconteceu, não tenho nada emocional, nada, tá tudo ótimo, tô super feliz e contente, mas com sono absurdo, entendeu? E é muito claro que é quando chega na TPM, sabe? Sim. Os sintomas são muito variáveis de pessoas para as pessoas. Eu anotei até aqui os principais para não esquecer, porque são muitos e muitos que a gente nem imagina. E como eu sempre sofri muito da TPM, e a minha ginecologista é a mesma, desde que eu me entendo por gente, ela é maravilhosa, assim. Então, ela sempre me explicou muito bem sobre a TPM, sobre tudo que pode acontecer psicologicamente, fisicamente com a gente. Então, cada hora que ela falava uma coisa, né, do tipo, você tem gases, você pode ter mais gases, você pode ter prisão de ventre, você pode ter... Você vai abordando coisas, assim, tensão nas costas, então pode dar dor nas costas. São milhões de coisas que a gente acho que nem sonha que tudo pode ser por causa da TPM. Nossa, é verdade. Ó, a Tânia entrou, boa noite, Tânia. E a Thaís coloca aqui pra gente que às vezes eu sinto muita fome. Eu também, viu? Eu falo que é a vez que eu vou fazer os lanchinhos da madrugada, sabe? Sim, sim. Fome, que aumenta doce. Também, né? Doce, principalmente pela questão da serotonina, né? A gente baixa muito serotonina no período pré-menstrual. Então, isso aumenta a vontade de comer doce. Nossa, é muito forte, assim, de comer doce mesmo, de querer chocolate, de querer todas as coisas, sabe? É bem, bem forte. E assim, a gente falou um pouquinho assim dos sintomas psicológicos que são gerados pela TPM, né? A gente falou alguns aqui pela nossa própria vivência. Tem mais algum que você acha interessante colocar? O Vini fala que eu sou uma Magali mesmo, viu, Vini? Porque a gente sempre, né, sempre fala pra ele que, tipo, vou fazer um lanchinho, eu tô indo comer uma coisinha. Lanchinho da madrugada é uma delícia, é isso mesmo. Mas e aí, Celi, você acha que tem algum outro sintoma que é importante a gente falar, que às vezes as mulheres estão sentindo e elas não percebem que elas estão sentindo? Muitos.
Agitação. Enxuma. Ai, meu Deus, esse muito deu até arrepio na coluna agora. Mas vamos lá. Ó, a Thaís falou da sensibilidade aqui, né? Que ela fica muito sensível só de ver um cachorro atravessando a rua, né? Isso é muito comum. Tanto a ultrassensibilidade a qualquer coisa, tanto quanto essa questão da apatia que a gente fala, né? A apatia é um dos estágios, inclusive, de depressão e ansiedade, enfim. Então, pode estar bem ligado ali. Uhum. A Então, Solange colocou uma coisa aqui. Oi, desculpa, te interrompi, pode Não, eu continuar. ia continuar dos sintomas aqui, que tem um monte que eu estava lendo as mensagens. Uhum. É comum, então, assim, você pode ficar agitado ou até sem energia, apático, né? Sem, tipo, anestesiado, aquela sensação de anestesiado, né? Pode ter crise de choro, sintomas depressivos, dificuldade de concentração. Isso é muito importante a gente falar, porque isso acaba afetando o nosso dia a dia, trabalho, essas coisas. Então, é bom a gente se reconhecer e saber que aquilo não é a gente e tudo mais, né? Hipersensibilidade emocional, perda de memória também pode acontecer, a irritabilidade que a gente já Nossa. falou, as oscilações de humor, reclusão social, que é aquela coisa de não ter vontade de sair. Isso pode acontecer, de não querer se socializar, porque exige de nós socializar, então na TPM às vezes a gente não está menos disposto. E o nervosismo? Acho que basicamente só, Só isso, né? só para dar uma pincelada, porque eu poderia falar deles mais várias horas, mas tudo bem. Mas é interessante você falar a falta de concentração, né? Porque isso também afeta muito, né? E é o que eu sempre falo, gente, TPM é uma questão de saúde pública, porque olha quanto uma mulher é afetada todos os meses, né? Por anos e Sim, anos da sua vida. Então, sabe, Sérgio, que eu sempre tenho falado nas lives que as pessoas meio que se acostumaram, sabe, a achar que é uma coisa normal e que a gente tem que passar por isso todo mês e que paciência a gente que aguente, né? Quando eu sim, vejo que quanto mais consciência a gente tiver, melhor, porque olha quantas mulheres passam por isso todo mês e quanto falta de apoio que existe, né? Porque as pessoas sim. levam na brincadeira, levam falando que é uma coisa, ai, mimimi, frescura, mas, gente, desde quando você, tipo, ter sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? É, enfim, tantas falta de concentração, dores pelo corpo, porque tem essa parte, desde quando que isso é frescura, né? Desde Sim. quando que isso é mimimi, né? É uma coisa, né, sério, que é E, interessante a gente colocar que a gente não escolhe, a mulher não escolhe sentir TPM, né? Ela não, vem, né? não só não escolhe, como assim, né? Ela é muito real no sentido físico da coisa, porque assim, ela afeta a produção de serotonina e endorfina. E por conta do estrogênio que cai, aí a progesterona sobe, enfim, aquela bagunça hormonal que acontece para a gente poder menstruar, tem consequência direta com a produção da serotonina, que é a parte da felicidade, né, o hormônio da felicidade que a gente fala, que é exatamente o que tem baixa produção quando a gente tem depressão, ansiedade e tal. E a endorfina também, que é o que a gente mais libera quando faz exercício, que é aquela sensação do bem-estar. Então, assim, Uhum. fisicamente, organicamente, o nosso organismo produz menos serotonina e noradrenalina e endorfina, e produzindo mais cortisol e adrenalina, que são ruins pra gente, e aí geram as questões físicas da coisa, né? Então, não é só porque a mulher fica mais sensível porque tá com cólica, não. É algo hormonal, é algo que os nossos neurotransmissores eles mudam de função, param de produzir tanta coisa e isso afeta muito, total. Nossa, é muito importante isso que você está falando. Eu acho que é essencial. É, porque
assim, uma coisa biológica, né? Então, e olha quanta coisa acontece no corpo e sem que a gente possa escolher ou não passar por isso, porque nós vamos passar, né? Exato. Mesmo porque, como você diz, você tem o DIU, você tem o Mirena e mesmo assim ainda sente, né? Porque a gente fala que os anticoncepcionais, eles não tratam a TPM, eles podem ajudar a melhorar alguns sintomas, mas não que eles vão realmente tratar, né? Sim. Porque as mudanças hormonais, elas vão continuar acontecendo, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito importante esse olhar para que as pessoas tenham a consciência do que acontece, né? Tem muita gente que está colocando assim, que sente nervoso. Teve uma pessoa que colocou que sente vontade de sexo. Acho que pode acontecer também, né, Marcele, por causa das movimentações de hormônio, né? Exatamente, porque como o processo da TPM é exatamente preparar o corpo para uma gravidez, os nossos hormônios sexuais ficam mais à flor da pele, por isso a gente tem essa vontade a mais de sexo. Até uma coisa natural, acho que aí de todos os animais, né, com vida que se reproduzem, acontece dessa maneira, né? Legal. Nos animais. Enfim, pode falar. Não, mas não, muito legal, muito interessante isso que você tá explicando. Achei ótimo. Sim, porque E é natural, é até para estimular a reprodução, né? uhum. Nossa, perfeito. E é muito interessante que a maioria das pessoas está colocando que é nervoso, muito nervoso sempre, né? Que é um nervoso que é uma explosão, né? Na verdade, né? Por coisas bestas, assim, que geralmente você fala, meu Deus, depois que passa, você pensa, por que eu fiz? Né? Bem isso. Por isso, Nossa, né, na hora vamos de... respirar antes de agir, por favor, para depois não se arrepender. Por isso que vem o autoconhecimento, que é assim, a gente pensa, são os hormônios que estão falando agora, né? Ô, Celi, no atendimento psicológico lá na clínica, né, durante o período de TPM, você percebe que há diferença nas suas pacientes também? Que elas chegam diferente, que elas apresentam sintomas psicológicos diferentes durante a TPM? Sim, às vezes é perceptível, tá? E às vezes não. Mas é muito, muito legal ver que as próprias pacientes começam a se reconhecer, né? Às vezes elas nem chegam no consultório com uma questão a tratar com a TPM em particular, mas com o tempo elas vão percebendo que, putz, eu agi assim e esse não é meu normal. Aí começa já a associar que estava na TPM. E é engraçado ver isso, né? Em sessão, o que às vezes acontece que eu percebo, elas se emocionarem muito mais fácil, contando uma outra coisa que em outra sessão não a emocionaria, na sessão com o TPM ela se emociona. Essa é a maior diferença, assim. Né? Eu acho que até Não. o nervosismo não cabe muito dentro da sessão, porque minhas sessões são bem tranquilas, enfim. Então aí acho que não cabe isso. Mas essa questão da emoção entra mais. Nossa. Porque eu imagino, né, a parte do choro, de tudo que deve vir à tona, né, na hora que você vai tratar de assuntos mais sensíveis e você já tá com os hormônios bagunçados, né? Eu Sim. falo uma coisa, sabe que eu faço uma comparação? A mulher, às vezes, coisas que nós observamos e que nós damos atenção e outras coisas que nós não damos. Por exemplo, tem mulheres que quando tem o neném, não digo nem que é a depressão pós-parto, mas sabe que fica mais chorona, que fica mais sensível depois que o neném nasce? Não no caso de uma Sim. depressão, mas fica toda mexida. O Baby Por Blues. uma questão. Baby Isso, Blues. por uma questão emocional e tudo mais, e todo mundo entende que é uma questão de hormônio, né? E a TPM também, não comparado ao parto, mas assim, também tem essa questão, né? Ela também leva os nossos, pode levar nossos Sim, hormônios a extremos, né? sim, sim. E isso bagunça tudo, como eu falei. Tem o mesmo, entre aspas, princípio ativo de transtornos de ansiedade e depressão, que é a diminuição de noradrenalina e a serotonina e baixar e subir cortisol, enfim. Então é Nossa, é físico, né? muito. Nossa. Você já teve alguma paciente que te procurou exclusivamente para tratar TPM? Com foco em TPM? Ou sempre foi Comigo, a TPM é uma consequência de alguma outra coisa? normalmente a TPM é consequência de alguma outra coisa.
devem ter casos, principalmente quem tem a TDPM, né, que é o transtorno da disforia pré-menstrual. Acredito que essas pessoas devem procurar por causa da TPM, porque são sintomas, acabam sendo sintomas muito mais fortes, mas comigo nunca aconteceu de ir, Uhum, mesmo porque eu acho que ainda é um tabu, né? Do tipo, eu vou uhum. procurar psicólogo para falar de TPM. Ah, tá, TPM é um Ah, negócio normal, é frescura, toda mulher passa, enfim, né? se ele passar mal todo mês, tá tudo bem, entendeu? Tipo, né? Não precisa de apoio para isso, Exato, né? exato. A gente vê, assim, É, mulheres que vão parar em hospital por anos seguidos por causa de TPM, e as pessoas falam, nossa, como ela é sensível, não sei o quê. Aí, anos depois, se descobre que ela tem uma endometriose, que já aderiu muitas partes do corpo, e aí todo mundo ali até então achava que era só uma frescura, reclamando de dor, ai, não aguento uma TPM, sabe? Essas coisas. quantas coisas que tem por detrás de uma TPM, né? Acho que isso É, que é o principal, né? Quantas coisas tem por detrás disso, né? E Celi, como é que você exatamente. acha que assim, para amenizar os sintomas psicológicos da TPM, o que que você indica? O que que você acha que é legal fazer, assim, para dar uma segurada, né? Porque tem o nervoso, a irritação, enfim, todas essas questões psicológicas que vêm junto, o que que você acha que é legal para amenizar? Eu acho que assim, mudança de estilo de vida, né, é o primeiro ponto. É, questão de alimentação ajuda muito, o exercício físico ajuda demais, né? As pessoas acham que é clichê essa questão do exercício físico, mas não é, né? É muito mais do que isso. Para te dar um exemplo, o exercício físico faz a mesma função que que os antidepressivos. Então, lógico que existem casos extremos onde um não substitui o outro, claro. Mas em casos mais leves, por exemplo, de ansiedade e tal, a recomendação é exercício físico, porque fazem o mesmo papel, o mesmo papel. Uhum. Nossa, é muito, muito interessante isso, né? E como é necessário, né? São coisas que às vezes a gente deixa passar, né? Eu sempre falo para as minhas clientes que é muito que o cuidar da TPM, na verdade, ele é o mês todo, né? Porque se você faz o exercício, se você tem alimentação legal, se você está se autocuidando durante o mês, faz as terapias, enfim, está fazendo terapia também no psicólogo todo mês, assim, quando você chega próximo do período, pode ser que ele seja bem menor, né, os sintomas, porque você está se cuidando, né? É um tratamento, na verdade, Sim, né? Só que não é sim, só durante a semana da TPM que ele tem que acontecer, ele tem que acontecer antes, né? sim. Eu acho que assim, pro momento da TPM, é muito importante a gente ter a autocompaixão e o auto-perdão, né? Que nem a nossa amiga chega e fala, tô de TPM hoje. Você vai, compra um chocolate, faz uma piada, faz alguma coisa por ela. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso pela gente mesmo, né? Então, o auto-perdão, a autocompaixão, do tipo, pô, meus hormônios estão tudo doido aí, né? Deixa eu me respeitar, deixa eu ver como eu vou ficar, enfim. Eu acho que esse autocuidado, assim, é muito importante. Então, tirar um tempo para você, fazer coisas que você gosta, né? Esquecer do mundo um pouco, se isolar um pouco de tudo, né? E como você falou das terapias integrativas, assim, eu sou super, mega, hiper a favor, assim, eu sempre recomendo para minhas pacientes, né? Vai buscar alguém que te passe chás, que passe algumas outras coisas, tem questões de óleo, tem a reflexologia que eu conheço muito, que Uhum. faz muito efeito, a acupuntura, enfim, eu sou super a favor e eu sempre estimulo, porque eu acho que esse tipo de coisa ajuda muito, né? Porque Nossa. são coisas que vão entrar no nosso organismo e vão atuar na serotonina, exatamente em tudo aquilo que eu comentei antes, Uhum. né? Nossa, muito legal. Eu acho que até mesmo aquelas pessoas que têm um dia a dia mais corrido, se puderem recorrer às terapias, é muito interessante, né? O psicólogo também. E eu acho que, assim, porque tem muitas mulheres, sabe, Célia, que falam assim, mas eu não tenho tempo nem de respirar, eu tenho filho, marido, casa, nananã, como é que eu vou me cuidar na TPM, né? Então, eu acho que Ah, talvez seja um momento para você colocar limite, né?
em algumas Sim, coisas, e mesmo que você esteja nessa correria que você não possa parar, é escolher por você, pelo seu bem-estar o tempo todo, mesmo na correria, né? Mesmo que seja sim, difícil. sim, com certeza. Uhum. A gente precisa Né? se colocar em primeiro lugar, porque se a gente não se coloca em primeiro lugar, ninguém mais coloca. Então, a gente Uhum. nunca vai ser primeiro lugar na vida de ninguém, né? Uhum. Então, é uma questão de uma alta reflexão e autoconhecimento, né? Pessoal, podem Sim. escrever perguntas aqui, tá? Que depois a gente vai responder. Eu coloquei aqui, a Fátima colocou, estigmas colocados na mulher. Escutei uma vez de de um ginecologista homem que se eu tinha esses sintomas na TPM, eu que esperasse a menopausa. Nossa, que gente. Oi, voltei. Então eles falaram assim, né? No caso, a Fátima colocou que. Marcele, você tá aí? Você tá me ouvindo? Tô sim. Ah, então tá. Então, que gentil esse ginecologista, né? Falou, então espera a menopausa, né? Espera a menopausa que só vai piorar, né? Então tem muita gente que, que não tem a menor consciência, sabe até o que está acontecendo, mas que não leva a sério, né? A gente vê muito, fala muito dessa questão do masculino, dos homens se conscientizarem também. Porque um tem que apoiar Sim, o outro, né, dentro de uma relação, né? E quanto mais os homens também tiverem consciência com relação à TPM, mais fácil fica para todo mundo, né? Porque não é uma escolha feminina passar por isso, né? É algo que sim, acontece. E então, se um puder apoiar o outro, né? Acho que é um com caminho muito certeza. importante, né? E Com Célia, você falou certeza. aqui de casos de mulheres que têm o caso da TPM, que ela pode ser incapacitante, que nessa questão de depressão e tudo mais. Existem mulheres que chegam a correr risco de vida por causa disso? Sim, sim. É muito mais difícil, obviamente, principalmente só pela TPM. Porém, a TPM, junta com um quadro, como eu falei antes, de depressão ou ansiedade, ele é agravado, né? Então, pensa num corpo que já não está produzindo como tem que produzir, serotonina e tal, e ainda vem a TPM e baixa ainda mais isso. Então, são momentos que podem pôr pessoas que ou têm, né, o transtorno disfórico menstrual, ou então pessoas que já têm algum transtorno aí de ansiedade, depressão, borderline, bipolar, enfim, né? É um leque de coisas aí que podem acontecer. Sim, pessoas em estado mais delicado podem correr risco de vida nesse momento, sim, porque dá uma baixa muito grande. Então, a Uhum. pessoa pode entrar num desespero e acabar fazendo algo, né? Nossa, isso é muito sério, né? Assim, uma pessoa que sente que tem uma questão desse ponto, quando tem uma TPM, o que, que você aconselha para ela? Como que ela age quando ela se vê nessa situação? Quando ela estiver passando Então, por esse momento? As pessoas que já que estão nos assistindo, né? Ou que vão nos assistir depois, que falam assim, putz, eu tenho isso. Quando chega na depressão, eu tenho até. A gente vê casos de automutilação, tentativa de suicídio, né? O que, que você recomenda para essas pessoas? procura ajuda, porque quando a gente procura ajuda, às vezes a gente tem medo. A gente acha que é uma besteira, é só uma coisinha nada a ver, e não é, tá? É uma coisa grande, então, primeiro, peça ajuda. Né, eu acho que para as TPMs, existem vários tipos de TPM, né? Não é um único, inclusive isso, né? Não é um único tipo exclusivo. Eu estava estudando sobre o assunto e tem o tipo de TPM A, D, H e o O. Uhum. Isso que, assim, podem, provavelmente, logo encontram mais, né? Mas, enfim, É. que não sei, são Para muitos, começar, né? são muitos tipos. E qual foi? Eu já até esqueci a pergunta. A gente vai falando, entrando em outras coisas e eu vou me perdendo. O que que você aconselha para essas pessoas que chegam ao Ah, ponto de sim. correr risco pós da TPM, né? O que elas podem fazer? São os níveis, né? O que eu estava falando dos níveis. Os níveis mais leves, mais tranquilos de TPM, eu acho que com terapias alternativas, integrativas, como você faz, já ajuda muito. Uma análise, né, pessoal, psicoterapia, ajuda no autoconhecimento.
você vai aprendendo a lidar, porque é muito individual essa forma, essa coisa de lidar com a TPM. Então, com terapia, você vai aprendendo, as terapias integrativas também. Eu acho que ter um controle, né, total do seu ciclo. Porém, os casos mais graves têm que ser encaminhados para psiquiatra e terapia junto. Porque aí o Uhum. psiquiatra tem muito tabu ainda em cima do psiquiatra e falar, eu vou procurar psiquiatra por causa de TPM. Vai sim, É, não, vai, vai, porque né? o seu organismo não está funcionando direito. É como quando a gente tem diabetes, pressão alta, né? O corpo não está Uhum. funcionando direito, é que não é algo que a gente consegue constatar em exame, então acho que fica muito mais receoso para as pessoas têm muito mais receio disso, então é mais difícil. Mas sim, né, a medicação vai estabilizar o seu nível de produção de tudo que você tem que produzir de neurotransmissores, hormônios, e aí você entra numa estabilidade saindo do risco. Com a TPM, Uhum. obviamente, para o remédio não ser uma amuleta eterna, né? Porque aí com a terapia a Uhum. gente vai aprendendo a lidar com aquilo que não faz bem pra gente, e aí assim que parar o remédio, a gente sabe lidar com os problemas sem adoecer como a gente adoeceu antes. Nossa, muito interessante. A Tânia coloca que tem vários tipos de depressão, né? Que é uma loucura, né? A Sim, gente sim, sentir tudo isso, né? Que é bem realmente incapacitante. Eu falo que é um choro que vem, que você não sabe o que está sim. vindo, é uma agonia, né? E, enfim, não é É uma uma escolha, falta, né? é uma falta de esperança na vida. Enfim, a Uhum, depressão também. Se a gente for entrar no âmbito só da depressão aqui, né? Porque tem aquele estigma também de que depressão é aquela pessoa que não sai da cama e nanana, e não. Depressivo produz, trabalha porque tem que trabalhar, porque tem que pagar conta, enfim. Né? Então é um âmbito muito, muito grande também. Até um dia a gente pode pegar e falar só de TPM, de depressão, uhum, desculpa, porque eu acho que Por favor, você depressão está convidadíssima, tá? Já quero, né? O pessoal acho que também já quer, já tá, já é, entendeu? A gente só vai marcar a data, tá bom? Porque eu acho que é porque muito importante. depressão e ansiedade precisam de Aham. uma só para eles. Só para eles, né? De um momentinho especial. Não, acho que é super importante, porque quem tem esses sintomas na TPM, isso vai ficar muito mais sério, né? Então é saber identificar o que é o que, né? Mas perfeito, assim, acho que já tá combinado, já tá, Marcelo, ao vivo aqui para todo mundo saber. Tá A gente gravado. dá. É, e uma coisa que é muito interessante, eu fiz uma live, a primeira live que eu fiz, né, desse circuito de lives, que era falando sobre TPM e relacionamento amoroso, né? Nossa. De como que a gente, nossa, né? De como que a gente pode Pois é. ajudar um ao outro, né, a passar por esse momento da melhor forma possível, enfim. E aí eu até dei até as dicas do aplicativo, sabe esses aplicativos que medem o nosso ciclo, né? Sim. É, que fazem aquilo assim, então ele faz uma previsão, tira um print, manda para o namorado e fala, olha, talvez nessas datas aqui são datas mais perigosas de TPM, entendeu? Então pega mais leve, né? De como um pode auxiliar o outro, né? E aí eu vejo Sim. aqui, o que você diz, assim, como lidar com essas alterações de comportamento diante das relações? Sejam elas de amor, sejam elas de professor-aluno, que eu vejo muito como trabalho, eu falo muito com professor, a gente vê que é uma coisa, meu Deus, é uma loucura, né? Com os filhos, no trabalho, enfim, o que você aconselha? Eu sempre levei muito na esportiva, assim. Eu trabalhava em consultoria de TI, então, assim, trabalhava majoritariamente com as pessoas que eram homens, assim. E eu sempre levei na brincadeira. Olha, hoje pega leve aí, eu tô de TPM, me dá um chocolate no almoço. Sempre na brincadeira, assim, né? Eu acho que essa Uhum, forma de lidar com isso é muito individual. Tem pessoas que são muito fechadas para chegar num ambiente de trabalho e falar, nossa, hoje eu tô de TPM, né? Então, uhum, mas eu acho que essa é uma das formas, né? A gente ser sincero e falar, ah, não tô bem, porque depois, se a pessoa me pegar chorando lá no banheiro, vai saber, ah, ela falou que tava de TPM, então tá tudo bem, é só TPM, sabe? Sim, é, né? é,
As pessoas não se assustam se você é mais Acho que todo mundo aqui já grossa. se identificou. A mulherada que tá aqui, alguém já fez isso alguma vez, gente? De ir pro banheiro chorar no trabalho, alguma coisa assim? Quem Vai, nunca alguém, vai? meninas, vocês, alguém já passou por isso em algum momento, né? Porque você foi falando, foi passando um filme, assim, das vezes na minha cabeça, sabe? Exatamente. Então, eu Aham, acho que ser sincero já espanta muita coisa, porque não adianta, assim, a gente sabe que a gente vive num mundo estruturalmente mais machista, a gente sabe que a TPM não é vista com bons olhos. Então, né, antes que alguém fale, ah, nossa, aquela ali tá de mau humor, tá de TPM, é melhor falar, ah, eu tô de TPM mesmo e que se dane, entendeu? Sou aham. mulher, botei e é isso aí. Faz parte da minha natureza, né? Não, não posso fazer nada. Exato, Não queira só o meu exato, melhor, porque também não lidar com o meu pior, né? Porque no meu melhor todo mundo acha exatamente. maravilhosa, né? Agora, quando eu estou no meu pior, quer dizer que eu não sirvo tanto assim, né? Exatamente. Então, Olha, e são... vou te falar, de verdade, já ganhei muito chocolate de cara que eu trabalhava assim. Tipo, eu chegava Uhum, brincando, ah, eu já tô de TPM, não tô bem, tô emotiva. As pessoas saíam pra almoçar e voltavam com chocolate pra mim. Então, assim, tá vendo? A gente ser uhum. sincero, às vezes tem o lado bom da coisa. Tem as suas vantagens. Aí, meninos que estão acompanhando, o chocolate sempre é muito bom, tá bom? A gente gosta, pode dar, porque a gente vai gostar muito na TPM. Fala assim, tem uma coisa que eu falo, né? Assim, sabe quando você come um brigadeiro na TPM? Ai, sei, toda mulher entende o que eu tô falando, sabe? Assim, é tipo um alívio como um brigadeiro na TPM, entendeu? Sim. E o pessoal, tipo, já entende meio o que é, né? E Célia, assim, para a gente já chegando aqui, né, pessoal, escrevam suas perguntas, tá bom? A gente daqui a pouquinho já vai ter que encerrar por causa do tempo mesmo, mas, Célia, o que você deixaria, assim, de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? O que você diria para elas com relação à TPM, enfim, que mensagem você gostaria de deixar? Ah, é bem um resumo, né, do que a gente falou, da gente parar de ver a TPM como um monstro, né, entender que fisicamente ela realmente afeta nossos neurotransmissores, serotonina, e que é algo que não tem como a gente evitar, né, é algo natural, não tem que ser um tabu, toda mulher vive isso, passa por isso, né? Então, tratar esse assunto com mais leveza e o autoconhecimento, principalmente, né? Controlar o ciclo menstrual, eu acho que é um grande passo, porque aí, chegando ali 15, 10 dias perto da menstruação, se você sentir uma alteração, eu tenho alteração de sono, eu fico, antes da TPM, eu fico com uma insônia absurda, de ficar rolando horas e horas e horas na cama. Porém, quando eu estou menstruada, eu durmo horas e horas e horas e qualquer lugar que eu encosto, eu durmo. Então, isso eu já sei reconhecer. Então, quando começa a me dar insônia, eu não me desespero, porque eu já sei que é da TPM. Então, aí eu levanto, vou, ou ponho uma série tipo Friends, How I Met Your Mother, essas bem água com açúcar, fico assistindo até pegar no sono. Então, acho que o autoconhecimento é um dos maiores passos, porque a gente Uhum. sabendo como a gente está, o que vai acontecer com a gente lida muito mais fácil com a situação, né? Com certeza. E nesse período de quarentena, Celi, a gente nem tinha pensado, pensei nessa pergunta agora, tá? Que você acha? Como é que as pessoas estão lidando com isso? Como é que você vê? Porque, que nem a Tânia colocou aqui, que a quarta onda da pandemia, da quarentena, é a questão da depressão, né? E da TPM na quarentena? O que você tem visto? Você tem atendido muito online, né? Tem visto diferença nas pessoas? Como tem sido isso? Sim, as TPMs são muito mais fortes, porque, como eu falei, se o nosso organismo não está bem, né, a gente vai responder pior a TPM, né? A gente já está com o nosso organismo em produção alterada por conta do estresse. E aí vem uma pandemia, quando vem uma pandemia, a gente está no estado de estresse, com certeza a nossa TPM vai ser muito mais forte, né? Isso é uma coisa que eu falei que a minha ginecologista sempre falou: quanto mais estressada você tiver, pior vai ser a sua TPM. Pior vai ser sua menstruação, vai vir mais sangue, vai durar mais dias.
você vai ter mais cólica, você vai ficar mais inchada, vai ser tudo pior. Então, consequentemente, a gente está num período de estresse, né? Com uma sensação eminente de doença, de perder vida, perder pessoas que a gente gosta. Então, nesse momento, vai ser mais forte, né? E aí entram as dicas que a gente falou já, né? Essa questão de terapia integrativa, terapia, outros tipos de terapia, meditação é extremamente ótimo para esse tipo de coisa, para a gente esvaziar a cabeça, para a gente, enfim, conseguir yoga, exercícios de respiração, exercícios físicos, que seja pôr uma música e dançar por 15 minutos, já ajuda. Né? Às vezes a gente pensa no grande, eu tenho que fazer exercício 5 dias por semana, 6 dias por semana. Não, gente, às vezes é só ligar, sei lá, 15 minutos a Ivete lá que você gosta, dançar 15 minutos. Isso já vai fazer uma diferença, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Não, com certeza. Nossa, muito, muito legal isso. Muito, muito bom. Essa sua colocação da música, eu acho que faz muito bem, da meditação também, né? Para mim me ajuda bastante sempre. A Jaque colocou aqui, ó. Tem uma indicação de app para acompanhar o ciclo? Eu tive trombose e não posso mais tomar o anticoncepcional. Queria acompanhar... perdi. Aqui. Aqui. Queria acompanhar essa questão de TPM. Jaque, eu falo assim que eu indico para todas as minhas clientes, né? Quando a gente faz passo em atendimento, eu faço um mapeamento de qualidade de vida, um mapeamento do ciclo para entender o ciclo menstrual, eu explico, né, nas fases do ciclo, o que acontece e o que a gente está mais propícia para fazer, enfim. Está mais ativa, menos ativa, para que comece a entender e faço as indicações de floral, de todas as outras, floral, óleos, cromo, enfim, várias técnicas, dependendo de cada caso. E aí eu sempre falo que, assim, o que eu gosto muito é um aplicativo que se chama Meu Calendário. Ele parece um diáriozinho, assim. Esse mesmo, sabia? Eu tenho até... Depois dá uma olhada lá no meu perfil, lá do Instagram mesmo, porque eu fiz uma postagem sobre ele. Porque ele é muito prático, ele é muito bonitinho, né, Marcele? Sim, eu muito uso fácil de ver, também. assim. E nem combinamos, juro. Eu uso há muitos anos esse. Eu também, há muitos anos. Mesmo com o DIU eu uso. Porque você tem uma noção, é realmente muito interessante quando você começa a acompanhar, porque você começa a ter uma noção do que está acontecendo com você, né? E esse aplicativo é muito legal, porque ele te dá, assim, ele tem vários sintomas, várias coisas que você pode ir marcando no dia a dia. Sim. Então você começa a entender o que você sente mais, sente menos, quando sente, quando não sente, né? Então ele é muito legal. Esse aplicativo vai mostrar uma daquelas coisas que eu falei aqui, de que você vai olhar e falar, nossa, isso é sintoma de TPM? Mas eu tenho isso. Porque lá tem todos os sintomas possíveis e imaginários. Tem uma carinha lá que é tipo insatisfeita, sabe assim? Tem umas carinhas que ele tem, gente, que você vai marcando, e aí você fala, tipo, insatisfeita, encantadora, tem tudo ali, sabe? Então é muito, muito engraçado, porque são coisas que a gente fala assim, nossa, dá pra sentir isso na TPM, né? Mas sim. Aí colocou aqui, a Maria Luísa coloca, quando eu estou na TPM, fico maluca por doce e nervosa demais. Na menstruação, continuo com vontade de doce. É por causa dos hormônios, né, Marcele? Que dá dessa a questão queda, né? Hormonal. Exatamente. A questão da queda hormonal, a gente pede. Quando a gente está faltando alguma coisa no nosso corpo, né, fisicamente falando, a gente sabe que o corpo pede aquilo. Então, quando a gente está com serotonina baixa e tal, é comum que peça doce, porque, querendo ou não, faz produzir um pouco mais, né? O Vini colocou aqui, pra quem não sabe, o Vini é meu namorado, tá? Que tá sempre aqui comigo, lindo, fofo, e que entende as minhas TPM, super apoia o projeto, me apoia também, me entende. É maravilhoso, meu namorado, é maravilhoso. E aí ele colocou assim, que eu ganhei este da Má, para entender o momento dela e continuar viva, exatamente. Por isso que eu combino com ele. Eu tiro um print do meu calendário menstrual e mando para ele, né? Sim, já fique ciente. Já fique ciente, né? Assim, aí o que eu coloco? Eu coloco no calendário, eu coloco quando eu tô de TPM, eu coloco tipo umas gotinhas ali, sabe? Que parece uma gotinha, porque assim, lembre-se que nessa época, assim, na TPM, a parte de homicídio tem pena reduzida, né? Eu brinco com ele, né? Sim, pra ele lembrar.
Mas ele Meu super noivo apoia e a já gente está sabe. fazendo um projeto muito legal, eu e o Vini. Logo mais a gente vai falar com vocês que ele vai entrar com a parte de explicar TPM para os homens, tá? Numa linguagem aí para os homens compreenderem o que, que as mulheres Nossa, sentem. isso é Então muito a gente está com legal. esse. Logo, logo a gente está com essas novidades aí, ele sempre junto comigo. A gente tem o projeto bipolar que a gente faz também, que é uma questão de conversar sobre casais de todos os tipos, de todos os gêneros. Enfim, a gente tem lá no meu Insta também tem o bipolar. É só entrar ali, né? Que quem puder curtir o bipolar também, porque a gente está começando um trabalho muito interessante para casais. Então, quem quiser dar uma olhadinha, já ali dá uma curtida, né? E a gente fala muito de casais na questão da diversidade também, né? Pra gente abraçar todo mundo, tá bom? Sim, sim, que legal. Né? Aí, ó, a Tânia colocou que é o masculinicídio, e o Vini É. concordou, né? Isso, Tânia, o masculinicídio, quando a gente tá na TPM, é isso aí, né? Olha só, a TPM é tão real que ela é um atenuante, né, em casos de crimes na TPM, ou seja, Gente, eu tô assim, gente, vamos levar a sério, vamos ver. Tem gente que comete crime, nem atenuante tem. Agora, se uma mulher tiver. Mas isso é sério mesmo, na TPM tem, né? Eu vi alguns tem, casos e tal. Então, assim, é muito importante prestar atenção. Tipo, vamos levar mais a sério e ter cada vez, acho que, mais consciência disso tudo, né? Porque a gente precisa olhar para isso com a seriedade que consta pra gente, né? Com a seriedade que é sim, necessária. sim. Eu acho que é isso que cada vez mais a gente tem que ter consciência. E, gente, vamos falar sobre TPM, sim. Eu coloquei até um post esses dias que eu tava ontem, né? Porque eu estou na TPM, né? E aí eu coloquei e falei assim, estou. E aí eu coloquei A assim memória que falha, normal. é, eu postei e aí coloquei assim, tô aqui da TPM passando o batom vermelho para dar um up nesse sono e nesse cansaço, porque é o que eu tava sentindo mesmo, né? Ontem. Sim, E aí eu falei, não vamos ter vergonha de falar sobre isso, né? A gente precisa deixar isso tão normal quanto falar que você tá com dor de cabeça, que tá com enxaqueca, para que a gente pare de inventar desculpas também, né, Marcele? Tipo, às sim, vezes a com pessoa tá certeza. morrendo de TPM e fala, não, eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? Sim, eu acho Enquanto a gente que não se... Fala, pode dar falar. nome, dar nome ao que a gente está sentindo já é muito importante. Dar nome ao que Né? sentimos. E TPM já Uhum. engloba tudo aquilo que a gente falou de sintoma. Então é mais fácil que falar, estou ansiosa, com raiva, nervosa, sem concentração, né? Enfim, já Uhum. fala TPM que fala tudo. Que a pessoa vai entender que tem passando desses 50 sintomas aí que tá É, acontecendo, né? Não, é muito importante realmente, para que até que seja algo que pare de ser um tabu, que a gente possa tratar e que a gente comece a ter mesmo, até na parte de saúde pública, mais atenção para isso, né? Que a gente sim, possa, dentro das empresas, dentro de casa, enfim, sim. porque como é algo que é universal, né? A maioria das mulheres no mundo inteiro tem, e todos os meses existe um sofrimento, sim, né, das mulheres, então, assim, como que a Sim, gente não olha para isso como uma causa universal que precisa de atenção, né? Se tá sim, ali na vida de toda mulher todo mês, vai acontecer, entendeu? sim. Então que a gente possa ter mais atenção para isso e que a gente consiga também fazer com que as coisas fluam melhor, que a gente possa ter mais espaço para falar sobre isso e para que as pessoas tenham mais compreensão também, né? Com certeza. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Agradeço muito a sua presença, Marcela, aqui com a gente. Eu que Mesmo agradeço. não dando como te ver, nós te ouvimos e foi muito legal. Eu vou compartilhar a live no IGTV, no YouTube, tá? Marcele já propôs aqui para a gente falar de depressão e ansiedade. Vamos falar, vamos combinar uma data. Agora já era, Marcele, já É, foi, super entendeu? top. Mas a nossa clínica psicologia, que é o Instagram da Marcele, entrem lá, podem perguntar coisas para ela, Sim, tirar dúvidas. Ela é maravilhosa, agendem com ela, porque ela é tudo de bom, né? Muito especial. Então, sim. assim, deem uma entrada lá no Insta dela também, né? Deem uma curtida para seguir, porque ela sempre posta umas coisas muito legais, tá bom? Quer falar alguma coisa para Sim. finalizar? Não, eu queria agradecer a oportunidade, falar que estou aí, né? Sempre que você precisar, a gente bate um papo. Acho que é bem legal trazer alguns conhecimentos para as pessoas, porque eu acho que conhecer as coisas, o que a gente enfrenta, é a melhor coisa que a gente faz, né? Por nós mesmos, assim.
Com certeza, né? É sempre uma questão de autoconhecimento. O pessoal que está agradecendo e falando que a live foi maravilhosa, a gente agradece vocês também, né? E dizer que na Obrigada. terça-feira que vem, às 20h40, não, 20h30 também, né? 8h30, eu vou estar com a Patrícia Inocêncio aqui e a gente vai estar falando sobre TPM e relacionamento abusivo, tá bom? Então, quem Nossa, bem puder, legal. vai ser bem forte também. E eu acho que quem puder acompanhar, compartilhar, quem está me seguindo puder passar para as outras pessoas, sigam a Marcele, né? Porque a gente junto consegue dar muito mais voz a essa causa, né? Sim, Então, com convido certeza. vocês na próxima terça-feira também, tá bom? Então, ó, Vou super deixar, beijo. Eu e a Marcele Bri- à disposição para atender vocês, né, Célia, no que vocês precisarem. A Marcele como psicóloga, eu como Sim, terapeuta integrativa, só chamar. né? Só chamar que a gente está por aqui, tá bom? Não, não passe por isso sozinha, vocês não precisam, tá? Não Recorram, a precisa, gente não também mesmo. tem TPM, né? Mas a gente também está aprendendo a lidar e assim, os alívios que a gente conseguiu, a gente quer compartilhar com vocês, tá? Então, Exatamente. Muito então é isso. obrigada, viu, pessoal? Boa noite para vocês e precisando, chame-nos. Boa noite, super beijo Um para beijo. vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.